Shalom, shalom, boa tarde. Hoje, 24 de outubro do ano de 2022, é o dia 29 de Tishrei do ano 5783. É a tarde com a Torá, Parashá Noach. Estamos aí dentro da nossa Parashá da semana e hoje, o segundo dia, é onde nós estamos aí na nossa segunda aliá. Baruch Hashem. Então, amados, vamos para o nosso segundo dia, o segundo dia da semana, o segundo dia para o Shabat. E assim nós estaremos então na continuidade das nossas reflexões sobre Noach, que é uma parashá que nos diz muito respeito, com referência realmente a nós, Benei Noach, os não-judeus entre as nações, que abraçaram o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Baruch Hashem por isso. Então, nós estamos aí. Hoje, pela graça bendita de Hashem, nós vamos ver aí as lições da arca, bem como o dilúvio dentro de uma visão simples e mais bem objetiva da Kabbalah, e também porque o dilúvio como castigo, Então vamos ver a respeito destas realidades. Nós estamos aí no segundo dia e a nossa segunda aliá está no capítulo 7 de Bereshit, Gênesis, E nós vamos aí ver do versículo 1 até o versículo 16, ok? Uma palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel, no princípio, ideias verdadeiras, Então o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, ele traz para nós sobre ideias verdadeiras, nos ensinando a seguinte lição: uma ideia que não ajuda ninguém, não só não é verdadeira, como em última análise, nunca foi. Então vejam bem, uma ideia que não ajuda ninguém, não é uma ideia verdadeira. Ela é falaciosa. Então, por isso, em última análise, ela nunca foi uma ideia. É algo perverso. Então, por isso, o nosso Rebbe diz de forma bem simples e bem clara. É exatamente onde você precisa fazer comparações no dia a dia e diante das suas vistas aquilo que acontece, Então, uma ideia que não ajuda ninguém, não só não é verdadeira, como também, em última análise, ela nunca foi. Porque tudo que existe, seja físico, espiritual ou divino, só foi criado para fazer parte da reparação deste mundo de ação. E assim que esta reparação for realizada, só serão verdadeiras aquelas coisas que a tiverem feito acontecer. Em toda ideia, procure o poder de mudar o mundo. Então veja bem, o nosso Rebbe Menachem Mendel, na lição sobre ideias verdadeiras, vem nos trazer exatamente uma visão daquilo que é real e que está diante dos nossos olhos, em que nós precisamos analisar. Por isso, esta lição ela está no livro Trazendo o Céu para a Terra, é o volume 2, ok? Trazendo o Céu para a Terra, que é uma compilação do Rabino Tziv Freeman, onde ele traz as meditações sobre a sabedoria do nosso Rebbe, o Rabino Menachem Mendel Schneerson, ok? Então, na página 112, sobre cura, ele nos fala de ideias verdadeiras. Então, você está diante de situações, você está diante de opções, você precisa decidir, sobre o que vai fazer, a quem escolher ou o que escolher, como diz, Moshe no livro de Deuteronômio, eis que diante de ti está a vida e a morte, Então escolha, pois, a vida para que viva bem tu
e a tua família. Então, nessa visão aqui, Moshe falando e o nosso Rebbe Menachem Mendel dizendo, em que a ideia verdadeira é aquela que ajuda a mudar o mundo, a transformar o mundo. Então, quando você tem situações em que isto é dificultado, não colabora contigo no sentido de ter ideias verdadeiras para transformar o mundo, então o que é isso? Então, por isso que o pregador de Eclesiastes, né, lá no capítulo 10, no verso 2, ele fala de forma bem simples também, bem objetiva, né? O coração do sábio se inclina para a direita, que simboliza a benevolência, a bondade de Deus, etc. e tal. Enquanto que o coração do tolo se inclina para a esquerda, que é exatamente o contrário. É isso que Moshe está dizendo. Eis que coloco diante de vós a vida, à direita, e a morte, à esquerda. E Moshe diz, escolha, pois, a vida, para que viva bem e a tua família. E aqui o nosso Rebbe Menachem Mendel está falando dentro do mesmo parâmetro, né? Ou seja, ideias verdadeiras são aquelas que exatamente ajudam a transformar o mundo. E como nós sabemos que a nossa tarefa suprema é transformar o mundo, ombro a ombro, com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus, né? Transformar este mundo com qual finalidade? Para ser a moradia de Deus, a casa de Deus. Então, por isso, né, amados, estamos diante de verdades e realidades, né? E nesse sentido, nós precisamos saber realmente escolher com sabedoria e não com tolice, ok? Então, dentro desse aspecto, nós estamos na Parashá de Noach, né? E nós temos aí na palavra final que vamos ter com o nosso Rebbe Menachem Mendel sobre a questão de regeneração, quer dizer, uma questão de regenerar o que está errado, regenerar o que está contaminado, né? Para que realmente dele venha prover vida, né? Bênção, luz, e não o contrário, né? Então, por isso, dentro da Parashá Noach, nós temos aí a questão do alívio, ok? E nós vamos aí na nossa segunda aliá, no capítulo 7, versos de 1 a 16, onde nós temos a questão de Noach, né, que entra na arca, o dilúvio que destrói toda a vida humana e animal no planeta, né? Então nós vamos ver essas duas questões no início da nossa semana, do nosso segundo dia da semana, e aí na sequência, durante a semana, nós vamos vendo aí. Temos uma palavra muito bonita, muito importante, muito, vamos dizer assim, em que aguça, né, a nossa mente, né? É exatamente o que? A questão, né? Noach. Noach tinha 600 anos quando veio a ordem para ele, né? De entrar na arca, né? Então, por isso, nós vamos ver qual é a conexão nesse sentido aqui para os nossos dias no presente, né? Ou seja, nada está na Torá por acaso, sempre tem sentido. Então, capítulo 7, verso 1 a 16, do verso 1 até o verso 10, nós temos aí sobre a questão de Noach entrar na arca, ok? E aí nós vamos ver juntamente com esses versículos, nós já vamos nos conectar com as lições da arca, ok? Então, Deus disse a Noach, vem para a arca tu e tua família. Eu tenho visto que tu és justo diante de mim nesta geração. Toma 7 pares de todas as espécies de animais puros, de acordo com a lei judaica, cada um consistindo de macho e sua fêmea, e de todas as espécies de animais que não são puras, de acordo, toma 2 animais, um macho e uma fêmea. Também dos pássaros do céu,
7 pares daqueles que são puros, cada um consistindo de um macho e uma fêmea, para manter sua semente sobre a face da terra. Porque em outros 7 dias eu trarei chuva sobre a terra, por 40 dias e 40 noites. Eu apagarei toda a existência que fiz da face da terra. Noé obedeceu e veio para a arca, de acordo como Deus lhe ordenou. Noé tinha 600 anos quando as águas do dilúvio caíram sobre a terra. Noé, juntamente com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Os animais puros, os animais que não eram puros, os pássaros e tudo que se arrastava sobre a terra. Vieram 2 a 2 a Noé para a arca. Eles eram macho e fêmea, como Deus mandou a Noé. E então, depois de 7 dias, as águas do dilúvio estiveram sobre a terra. Nessa primeira parte aqui, Noé entra na arca, nós vemos aí a orientação divina, dentro desse aspecto aqui, trazendo exatamente chegou o momento, né, em que realmente, depois de 120 anos, a arca fica pronta. O povo não se arrepende, não faz techuvá, né, continua nos seus caminhos perversos. Então, o limite chegou. E agora as consequências são inevitáveis, né? Ou aquela mesma questão que nós temos aí desde o princípio, né, de Bereshit. Ou seja, a escolha. Deus coloca diante de nós 2 caminhos, 2 opções. Não tem terceira via, não tem quarta via. Você precisa decidir, como diz o pregador de Eclesiastes. O sábio, o coração do sábio, se inclina para a direita. O coração do tolo se inclina para a esquerda. Então ali estava Noé e o povo da sua geração. Deus colocou diante de Noé e o povo todo as 2 opções. Vai entrar na arca, que seria a questão do caminho da techuvá, ou vai continuar nos seus caminhos perversos. Noé fez a sua opção. Vou obedecer a Deus e vou fazer a arca, vou construir a arca. E durante 120 anos ele construiu a arca. Ele poderia parar, ele poderia resolver, não vou fazer mais a arca, deixa para lá, não vai chover mesmo. Não tem sinal nenhum que haverá chuva. Ele poderia, sim. O coração do tolo se inclina para a esquerda. Ele poderia ter um coração tolo, mas não, ele tinha um coração sábio. E por isso ele se inclinou para a direita, fazer a vontade divina. Entre outras coisas, quais são algumas lições que nós podemos aprender com referência à arca? Os nossos sábios trazem para nós dizendo algumas lições importantes sobre a questão da arca. Você tem 2 opções. Ou você entra, isso significa o coração do sábio que se inclina para a direita, ou você não entra na arca, o coração do tolo que se inclina para a esquerda. Ou seja, direita sim, esquerda não. Direita, valores, esquerda, despreza os valores. Direita, o caminho que conduz a Deus e as suas misericórdias. Caminho da esquerda, o caminho da rebeldia que leva realmente aos juízos divinos. Algumas lições importantes para nós aprendermos com referência à arca. Uma delas, não perca o barco. Essa é a primeira lição que os nossos mestres trazem para nós. Não perca o barco, não perca a arca. E qual foi uma das lições principais que nós tivemos ontem, dentro desse aspecto? Como que nós podemos pegar o barco? Monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica, que significa o quê? A techuvá
prece diária, estudo da Torá, estudo das 7 leis universais, Sedacá. É o caminho da direita, que o coração do sábio se inclina. Então, a primeira grande e importante lição: não perca o barco. Por isso, dentro desses 5 aspectos que acabamos de falar, nós estamos embarcando, nós estamos dentro do barco. Outra lição: lembre-se de que estamos todos no mesmo barco. Para expressar isso daí, os nossos mestres dizem assim: em uma embarcação, ali estavam várias pessoas, e teve aqueles tolos que começaram a perfurar o fundo da embarcação. Então, alguém disse assim: eles vão furar o barco, vai entrar água. Aí um certo grupo disse assim: eu não tenho nada a ver com isso, é problema deles. Mas espera aí, ele vai furar a embarcação, todos nós estamos no mesmo barco. Se eles furarem a embarcação e a água entrar, todos nós vamos naufragar. Como que o problema é dele? Nós estamos no mesmo barco. Por isso que é importante nós andarmos juntos, unidos, em unidade. É o que nos fala o Salmo 133, sobre a questão dos quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Ou, como diz uma versão judaica mais profunda: ó, quão bom e agradável que os irmãos sentam-se juntos e unidos. Que significa o quê? Estar reunidos, mas em unidade. Se o barco furar e as águas entrarem, todos afundam. Ah, mas o isentão que disse lá: não é problema meu, é problema dele. Ele vai, por acaso, flutuar ou vai afundar junto com o barco? Então, não esqueça, lembre-se sempre que estamos todos no mesmo barco. Planeje, outra lição, porque planeje, não estava chovendo quando Noé construiu a arca. Planejamento. Ou seja, Deus disse: tu vais construir uma arca, porque enviarei um dilúvio, e todo ser vivente será eliminado da face da terra, com exceção de tu e a tua família. Então, até ali, nunca tinha chovido. Então, Noé e o próprio povo não sabiam nem o que era chuva. Deus, segundo a Mishnah, deu um preâmbulo, uma visão simples e superficial de um princípio de inundação de água sobre o mundo. E quando veio aquela inundação, né, que, vamos dizer assim, era uma coisa rasa, né, dava ali pelos artelhos, né, dos pés, ninguém deu importância. Foi um sinal. E aí, então, Deus manda Noé construir a arca. Então, o planejamento era o quê? Construir a arca para que, de fato, quando chegasse a chuva, ele pudesse ter um lugar seguro, um abrigo seguro. E esse planejamento está dentro dos nossos 5 alicerces que acabamos de falar. Outra lição que os nossos mestres trazem: permaneça saudável. Quando você tem 600 anos de idade, alguém pode pedir para você fazer algo realmente grande. E é interessante aqui que você pode estar pensando aí: 600 anos? Noé tinha 600 anos, beleza, mas quem que chega a 600 anos atual? E os nossos mestres falam que nós, você e eu, estamos com 600 anos. E aí? Como que você diz que não tem 600 anos? Você tem.
Eu tenho. Esta geração tem 600 anos. Essa resposta nós vamos falar daqui a pouco. É interessante isso. Então, permaneça saudável, ou de uma forma bem simples, não importa a tua idade, seja ela de pouca idade ou muita idade, mantenha-se saudável. Por isso o profeta diz que bem-aventurado, abençoado, é aquele cuja mente está firme em Hashem. Então aquele famoso ditado, né? Uma mente sã para um corpo sadio, é uma realidade. Então, permaneça saudável, porque os dias são maus. E você precisa tomar cuidado com aquilo que está diante dos teus olhos, para que você não fique doente mentalmente e isso possa afetar a tua saúde física. Então, mantenha-se saudável. Afinal de contas, 600 anos não é para qualquer um, ok? Outra lição, não dê ouvidos às críticas. Apenas siga em frente com o trabalho que precisa ser feito. Não dê ouvidos às críticas, é uma realidade. Pode ver que todo coração de tolo que pende para a esquerda, aquilo que é errado, aquilo que é contra Deus, aquilo que é antidivino e companhia limitada, né? Quando ele escuta uma verdade dita por ti, é o primeiro a arrepiar o pelo e começar a querer te criticar. Então, não dê ouvido às críticas, apenas siga em frente com o seu trabalho. Qual que é o seu trabalho? Transformar o mundo para ser a moradia de Deus. E você vai fazendo isso de que forma? Nas nossas 5 bases e orientando as pessoas a aprenderem a ver, a pensar, a analisar para tomar a decisão correta. E os críticos? Deixa eles para lá, não esquenta a cabeça com eles não. O coração do tolo. Outra lição. Construa seu futuro sobre um solo elevado. Construa o seu futuro sobre um solo elevado. Qual é o nosso solo elevado? Estudo da Torá, 7 leis universais. Qual é o nosso futuro sobre um solo elevado? Os dias de Mashiach, redenção final. Qual é o nosso futuro sobre um solo elevado? Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Faça tudo para alcançar este objetivo. Outra lição, por medida de segurança, viaje em pares, ou seja, em duplas. Não é bom na viagem realmente a pessoa ir sozinha, viajar sozinho. Por isso, quando nos fala que uma das lições da arca de Noé, o grande barco de Noé, por medida de segurança, viaje em dupla, né? Isso significa assim, como diz em outra passagem bíblica, né? Por acaso andarão 2 juntos se não concordarem? Então, dentro do mesmo contexto fala do andar juntos, né, em pares. Porque se porventura um fraquejar, o outro está ali para amparar e fortalecer e animar. Não vamos desistir não, vamos em frente. Entendeu? Então, é sempre bom, né, estarmos juntos e unidos. Velocidade nem sempre é uma vantagem. As lesmas estavam a bordo com os macacos no grande barco de Noé, né? Falam os nossos sábios. Então, velocidade nem sempre é uma vantagem. Então, há momentos sim que você precisa se apressar realmente em cumprir, né, as 5 bases, né? E há momentos em que você precisa com calma, tranquilidade, serenidade, né? Ir tranquilo, ok? Então é isso daí. Quando você está estressado, então os sábios dizem assim,
flutue um pouco. Flutue um pouco. Então, se você está estressado, você precisa flutuar um pouco. Como que nós flutuamos? Meditando na Torá, meditando nas 7 leis universais, meditando no livro de Salmos, por exemplo, também, onde nós podemos flutuar. Então, sentindo-se estressado, vai flutuar. Lembre-se, a arca foi construída por amadores, superou a tempestade e sobreviveu ao dilúvio. Então, nesta lição aqui, o que os nossos mestres querem dizer é o seguinte, para que você possa realmente superar as tempestades e sobreviver diante do dilúvio, que significa situações, problemas, adversidades e por aí afora vai, você não precisa ser um grande sábio, ou seja, um profissional em construir a arca, em construir o grande barco de Noé. Por isso, lembre-se que foi construído por amadores. Noé, ele não teve ajuda de ninguém. Então, Noé, um amador, ele construiu a arca e sobreviveu às tempestades e ao dilúvio. Isso significa que o mais importante de todas as coisas é nós mantermos a nossa confiança e a nossa fé em Deus. Você não precisa ser um grande sábio nas sagradas letras para poder vencer as tempestades e o dilúvio, as adversidades, problemas, etc. e tal. Os conflitos, aflições, etc. e tal. É manter emuná e bitachon, fé e confiança em Deus. E para encerrarmos essa parte de lições da arca, não importa a tempestade, quando você está com Deus, sempre há um arco esperando. Lembrando que o arco, que vamos ver mais para frente com mais detalhes, que é o arco da aliança, onde Deus ele firmou uma aliança com Noé e mostrou no céu o grande arco, que ficou popularmente conhecido como arco-íris, e esse grande arco mostrando para realmente Noé, quando eu ver o arco, me lembrarei realmente desta aliança e não destruirei o mundo. Ou seja, diante da situação, você pode dizer assim, puxa vida, eu falhei de novo, eu escorreguei na casca de banana e aí você vai querer dizer, não tem jeito para mim. Lembre-se, como diz os nossos mestres, lembre-se que sempre há um arco. Isso significa que Deus está sempre esperando por você, ok? Então, essa lição com referência ao nosso capítulo 7 de Gênesis, versos 1 a 10. Agora, do verso 11 ao 16, nós temos aí o momento do dilúvio, que destrói toda a vida humana e animal, Então, vejam bem, nos 600 anos da vida de Noé, no segundo mês, no 17º dia do mês, nesse dia todas as fontes do grande abismo romperam-se e as comportas do céu foram abertas, ou seja, as fontes do grande abismo, quer dizer, as fontes subterrâneas, abaixo da terra. Então, nesse momento, nesse momento do dilúvio, então o grande abismo, rompeu-se e as águas subiram com grande força, com grande poder. E ao mesmo tempo romperam-se as comportas do céu, que foram abertas e veio as trombas d'água aí, que é coisa assustadora. Então, portanto, água que veio de cima e água que subiu de baixo, iniciou então o período do dilúvio. E por isso diz que houve chuva
sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, sob a vista de toda aquela geração perversa, Noé embarcou na arca juntamente com seus filhos, Shem, Ham e Efet. A mulher de Noé e as mulheres de seus filhos estavam com ele. Eles vieram juntamente com toda espécie de animal selvagem, que não se misturou com outra espécie, toda espécie de gado, que também não se misturou com outra espécie, toda espécie de réptil que rasteja sobre a terra, que também não se misturou com outra espécie, toda espécie de pássaros e todo animal alado, né, como gafanhoto, por exemplo. De toda a carne que nela tem um sopro de vida, vieram a Noé para a arca, 2 a 2, macho e fêmea. Aqueles que vieram para a arca, de toda a carne, eles vieram, como Deus tinha mandado a Noé. Deus então selou a arca, né? Deus selou então a arca com ursos e leões de proteção atrás dele, né? Então aí os nossos mestres falam que o intento, né, dos perversos de querer matar Noé e a sua família e destruir a arca, né, não foi possível, porque ursos e leões estavam protegendo Noé, sua família e a arca, ok? Então aqui nós encerramos a nossa leitura de hoje, ok? Então, primeiramente, o dilúvio como castigo. Então os nossos mestres nos falam com referência a essa terrível inundação conhecida como Mabul, né? A questão de o dilúvio. Então nesse aspecto aí, né, os mestres falam, é um castigo? É uma pergunta que eles trazem, né? Então por isso os nossos mestres fazem uma reflexão para que nós possamos analisar e tirar as nossas conclusões. Então, disse Deus a Noé, né, hei de cobrir com uma terrível inundação o mundo inteiro. E também tudo que encontra-se abaixo do firmamento, significa abaixo do céu, né, será destruído. Deus poderia ter destruído o mundo enviando vários tipos de, vamos dizer, de pragas ou acontecimentos da natureza que poderiam destruir, né? Por exemplo, peste, animais selvagens, um incêndio, ou ainda qualquer outra forma destrutiva, usando a própria natureza também, né? Mas, porque entre tantas outras formas, né, de destruição, ele escolheu justamente as águas, né? Então, os nossos mestres trazem, né, uma das respostas mais louvável, né? Então, nos diz assim, quando Deus criou o mundo, ele encheu o mundo todo com água. Pode ver aí que nós temos aí durante a criação, né, as águas, né, pairavam sobre tudo, né? E o espírito de Machia pairava sobre as águas. Aí depois Deus disse que haja porção de terra seca e uma porção onde as águas se recolham. E assim fica uma porção seca e onde as águas se recolham, sejam os rios e os mares, né? Então aí houve esta separação. Então, nesse sentido aí, né, segundo os nossos mestres, nos trazem, né, pelo Talmud, pela Mishnah, dizendo, né, a água não podia louvá-lo com palavras, porque as águas não falam, né? Mas elas faziam rolar as suas ondas. E quando as suas ondas estavam rolando ruidosamente, né, num alto e bom som, então a mensagem que vinha era, como Deus é poderoso. Então, o barulho das ondas é que trazia a mensagem, como Deus é poderoso, né? Tanto é que, de fato, o barulho das ondas, quando elas estão bravias, né, por assim dizer, realmente causa pavor no ser humano. Então Deus disse, se até a água canta meus louvores, imagine o que farão os seres humanos que podem pensar e falar. Então por isso, quando ele separou
as águas se recolheu nos seus devidos lugares e uma porção seca. Então, esse barulho do recolher, né, das águas, né, com as suas ondas poderosas, então vejam como Deus é poderoso. Então, né, segundo os nossos mestres, fala que Deus disse, se a água que não tem boca para falar, né, mas traz esta mensagem poderosa, imagine então o que farão os seres humanos que têm o poder de pensar e falar, o quanto que eles poderão louvar e glorificar a Deus, né? Mas aí então, né, depois que ele removeu as águas para os seus lugares e porção de terra seca, né, então aí foi onde que no sexto dia Deus ele criou os seres humanos, né, que dotou com inteligência e o poder da fala, da comunicação. Mas ao invés dos seres humanos louvarem a Deus, exaltarem a Deus, glorificar a Deus, o que eles fizeram? Eles cometeram o pecado da desobediência e, em vez de usar o cérebro e o poder da fala com objetivos positivos, eles tramaram atos maus, difamaram, insultaram e injustiçaram-se uns aos outros. Todas as gerações depois de Adão até Noé, que foram 10 gerações, foram igualmente perversas. Deus observou os seus atos tornar-se cada vez pior, né? Sabe aquela expressão, não tem como ficar pior? Tem sim, tem como ficar pior. Quanto mais o ser humano escolhe o mal, as trevas, a morte, quanto mais o ser humano, né, como diz Eclesiastes, quanto mais o coração do perverso se inclina para a esquerda, você vai ver dia a dia coisas piores que você não imagina. Ah, não tem mais o que acontecer. Tem sim. Por quê? Porque infelizmente ainda há muitos perversos que estão cada vez mais se inclinando para a perversidade, para o mal. Então, a hora que você pensa que não resta mais nada para ver, eles conseguem se superar. Então, por isso, quando nós temos a palavra dos nossos mestres, né, o Tânia, o nosso Rebbe Menachem Mendel, que uma pequena chama de luz dissipa uma grande quantidade de trevas, é uma realidade. Agora, se você está na luz e você escolhe as trevas para compartilhar com ela suas ações e as escolhas que as trevas têm, a sua luz se apaga e a escuridão das trevas ela vai engolir você. E então vai acontecer isso daqui. Parecia que não tinha nada de pior a acontecer, acontece. Então, por isso, as duas opções que Deus coloca diante de nós é uma realidade. É você que tem que escolher. O coração do sábio se inclina para A e o coração do perverso se inclina para A. É você que escolhe se você quer andar à direita de Deus ou à esquerda de Deus, onde está a severidade, o juízo. Por causa do quê? Por causa dos atos perversos, da opção, né, que o coração do tolo se inclinou para fazer. À direita estão as misericórdias, as compaixões, as bondades de Deus, para aqueles que se inclinaram para a direita de Deus, receberão estas benevolências. Então aqui Deus viu que estas 10 gerações, elas se tornaram cada vez pior. Então antes que realmente 100% a perversidade, o mal, as trevas dominassem o mundo, então Deus disse, vou livrar-me desta gente e trazer de volta a água que estava na terra no início da criação. A água não pode pensar e nem falar, mas louva-me, enquanto que as pessoas me enfurecem com os seus atos vis.
com os seus atos vis. Por isso que você não tem como separar a sua vida secular da sua vida espiritual. Ah, não, Deus é uma coisa, a Torá é uma coisa, ser Benei Noah é uma coisa. Agora, a minha vida secular, a minha vida dentre as nações, dentro dos povos, etc. e tal, é uma outra história. E aí, então, a pessoa que pensa assim, torna o seu coração tolo, a sua inclinação vai ser para, e aí entra na perversidade. O que diz Salmo capítulo 1? O Salmo número 1 é bem claro. Bem-aventurado aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores e nem tomam conselho com eles. Então, como você pode sentar na roda dos perversos, que são totalmente contrários aos mandamentos divinos, às 7 leis universais, certo? E fazem tudo aquilo contrário às 7 leis de Noé. Como que você vai comungar com eles? Como que você vai tomar conselho com eles? E depois você vem, passa a mão na sua Torá e vai estudar a Torá, vai assistir, né, as aulas do nosso rabino, etc e tal, né? E aí, como que fica isso? Encaixa? Não tem como. Por quê? Porque luz e trevas não se comungam, a não ser de uma única forma, que a luz prevaleça e traga a escuridão das trevas para somar com a alma divina, para poder brilhar. Significa o quê? Convergir as más obras em boas obras. Convergir da esquerda para a direita, para somar com Deus e com aqueles que estão aliados com Deus e com as 7 leis universais. O contrário é tudo contrário, é do avesso, né? Então, por isso e por esta razão, Deus trouxe o dilúvio à terra, eliminando os perversos. Por isso que você não seja encontrado entre os perversos, mas que você seja encontrado junto com os sábios. E dentro de uma visão simples, né, da Kabbalah, para podermos entender também essa questão aí, vejam bem, agora vamos entrar naquela questão dos 600 anos, em que nós, você e eu, nós temos 600 anos. Sabia que você tem 600 anos? Parou para pensar nisso? Eu tenho 600 anos. Você tem 600 anos. Será? Vamos lá. A nossa paraxá, que fala do dilúvio, ela ocorreu exatamente quando Noé tinha 600 anos. Segundo Zohar, o livro do Esplendor, explica que esse versículo, ele quer dizer o seguinte: os 600 anos se referem aos 600 anos do 6º milênio. Os 600 anos de Noé refere-se aos 600 anos do 6º milênio. Não esqueça que nós estamos no 6º milênio, ok? Lembre-se que o nosso Rebbe Menachem Mendel disse: esta geração é a última geração sem Mashiach. Ô meu velho, que tens 600 anos, um pouco mais, nós estamos no mesmo barco, nós estamos na mesma arca. Então, 600 anos se referem aos 600 anos do 6º milênio. Nós estamos no ano 5.783. Então, os 600 anos dentro do 6º milênio corresponde exatamente o quê?
500 anos, ou 5.600 anos. Captando? Está captando a mensagem? Os 600 anos de Noé corresponde aos 600 anos do sexto milênio. Nós estamos no sexto milênio. Dentro do sexto milênio, que vai exatamente do ano 5.000, né, e 1 até 6.000. É o sexto milênio, ok? No sexto milênio, no ano 5.600, foi onde que nós adentramos nos 600 anos de Noé, quando aconteceu o dilúvio. O dilúvio representa uma inundação, porém, não de água, mas o dilúvio a partir do ano 5.600, o sexto milênio, corresponde exatamente à inundação de sabedoria, tanto sabedoria da matéria e da natureza, como sabedoria do sobrenatural e do espiritual. Isso seria uma preparação para o sétimo milênio. O sétimo milênio corresponde a Mashiach, os dias da redenção final. Uma preparação para os dias de Mashiach. Uma preparação para o novo mundo. Retificado não pelas águas, literalmente falando, mas representado exatamente pela inundação que começou essencialmente a partir do ano 5.600, nesse sexto milênio. Lembre-se que tudo é a partir do calendário judaico, gregoriano, chinês e companhia limitada. Esquece. É dentro da linguagem judaica, porque a Torá ela é 100% judaica, hebraica. O calendário judaico é exatamente para que nós possamos nos localizarmos e possamos, com a inundação das águas, da sabedoria, tanto da sabedoria da matéria e da natureza, que é a vida secular por aí afora vai, dentro dos seus diversos níveis, ciências, tecnologia e por aí afora vai. Como também a sabedoria do sobrenatural e do espiritual, que é o conhecimento da Torá, os 5 primeiros livros das Sagradas Letras, e mais aquilo que está por detrás das letras, o conhecimento mais profundo, que o Talmud, a Mishnah, o Zohar, a Kabbalah, ela traz para as nações, aquilo que é compatível para com as nações, ok? Então isso seria exatamente o quê? Uma preparação para o sétimo milênio, nos dias de Mashiach, a redenção final. Isso quer dizer que nesta época começará a ser de um grande conhecimento em todas as áreas, tanto em termos de Torá, quanto um grande avanço nas ciências. Ok? Então, você pode observar que o ano 5.600 do sexto milênio, 600 anos, começou exatamente no ano gregoriano, no ano de 1840. Isso está em conexão exatamente com o Hassidismo. O início do Hassidismo, que começou a trazer de forma mais presente, mais real, mais nítida, a sabedoria da matéria, da natureza, a sabedoria do sobrenatural e do espiritual. No ano 5.600.
Nós estamos no ano 5783. Nós estamos com 183 anos à frente. Isso significa que nós estamos na prorrogação. Ou seja, Dayan Haemet, o juiz verdadeiro, a qualquer momento ele poderá simplesmente estabelecer dias da redenção final, revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Por isso nosso Rebbe Menahem Mendel, ele nos fala com muita certeza, esta é a última geração sem Mashiach. Mashiach se revelará a qualquer momento, e que seja a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Então, você que tem 600 anos mais 183, lembre-se que você, nós estamos exatamente na prorrogação. Tudo pode acontecer em questão de frações de milésimo de um segundo. Por isso que nós precisamos tomar as decisões corretas e acertadas à direita de Deus, para que Mashiach se revele rapidamente e que não venhamos trazer mais escuridão, pelo contrário, venhamos trazer mais luz. Que não venhamos colaborar, contribuir para trazer mais perversidade, pelo contrário, que venhamos trazer muito mais boas obras. Lembrando que ontem nos foi dito que o grande legado que nós temos para deixar, para estar junto conosco, são as boas ações, as nossas 5 bases, os nossos 5 alicerces. Que nós não venhamos colaborar para que a morte seja estabelecida no meio dos povos, tanto a morte espiritual como a morte física. Pelo contrário, que nós sejamos colaboradores dos nossos sábios, dos nossos mestres, da própria Torá, e aceitando o convite de Deus para este projeto dele, para sermos com ele e junto com todos os sábios do povo judeu, sejamos sócios, por assim dizer, uma linguagem que nós conhecemos, nesse projeto, que é o quê? Transformar este mundo para ser a moradia de Deus, e não para colaborarmos para que esse mundo seja um inferno na vida das pessoas. Só não entende aqueles cuja mente não estão firmadas em Hashem e a sua palavra. Então, dentro desse aspecto todo, os nossos mestres dizem: qual seria então as descobertas no campo da ciência com Mashiach? Atualmente e de forma principal, como servimos Deus é por meio das suas mitzvot, 613 mandamentos para os judeus e as 7 leis de Noah para os não-judeus. Desta forma, nós contribuímos para que a sabedoria da matéria e da natureza, que está dentro do campo das ciências, tecnologia, etc. e tal, se prosperem muito mais do que nós possamos imaginar. Que dentro desse mesmo aspecto, que a sabedoria do sobrenatural e do espiritual seja cada vez mais difundida e cada vez mais seja conhecida, não somente dentro do aspecto judaico, o povo judeu, mas entre as nações. Vejam bem que nós temos aí exatamente a questão da visão do Zohar. Quando o Mashiach virá, quando a sabedoria do Hassidismo, que é exatamente a sabedoria do sobrenatural e do espiritual, seja propagado nos 4 ventos do planeta. Por isso que principalmente nos últimos 20 anos, essa sabedoria tem se expandido de forma avassaladora nos 4 ventos do nosso planeta.
É só dar um clique, por exemplo, no desenvolvimento da sabedoria da matéria e da natureza, internet, e muitos têm conhecimento de muitas realidades espiritual. Não é verdade? Então está aí a resposta. Então, na época de Mashiach, né, e através de toda a matéria da natureza, né, a realidade, como diz o Zohar, fala da importância da sabedoria da natureza e da sua associação com Mashiach. Por isso, Mashiach, ele vai retificar, corrigir, sarar e curar os 4 reinos. Isto é, utilizando a ciência como instrumento e ferramenta para aprimorar o nosso Avodah Hashem, o nosso serviço a Hashem, e para que possamos servir Hashem através da própria natureza, né? Por exemplo, nos dias de Mashiach, ok? Dentro de uma visão da tecnologia, né? Por exemplo, nos dias de Mashiach, de Jerusalém, o serviço de internet, certo? Sendo acessado para o mundo inteiro, para todas as nações, aonde tiver um ser humano, sendo acessado o serviço da internet, e junto com Mashiach, fazendo os serviços a Hashem. O Shaharit, o serviço da manhã, o Minha, o serviço da tarde, o Arvit, o serviço da noite, acompanhando de Jerusalém, nos 4 ventos do planeta, né, o templo em Jerusalém, devidamente construído, e todos os serviços sendo realmente restaurados ali no templo, e sendo acompanhado por todas as nações. Está entendendo o que significa realmente que você tem 600 anos mais 183 que está na prorrogação? A qualquer momento mesmo, Mashiach se revela. Também, com esta linha de raciocínio, entenderemos o que os nossos sábios disseram, que no futuro os mandamentos, as mitzvot, irão se anular. Ou seja, se a Torá é eterna, como é possível isso? Então os nossos mestres dizem, se na realidade anular não significa que elas deixarão de existir. Isso porque, apesar de hoje em dia, a forma mais elevada de conexão com Deus seja através dos mandamentos, quando Mashiach chegar, tudo se elevará ao mesmo nível dos mandamentos, das mitzvot. Em tudo estará expresso a divindade e o espiritual se manifestará em todos os 4 reinos, em toda a matéria. E como preparação, devemos servir a Hashem, não somente com seus preceitos, mas também através do material que está no ao nosso redor, ao nosso alcance. Ou seja, dentro desse nível material, é tudo aquilo que você possui, como diz o Shema, né? Com toda a minha alma, com todo o meu coração e com toda a minha força, ou poder, que está dentro do campo material e financeiro. Então, por isso que os sábios falam, toda a tzedakah, doação, oferta, dízimo, etc. e tal, quando nós aplicamos no serviço de Hashem, para o serviço de Hashem, nós estamos elevando espiritualmente toda a questão material e financeira. E é por isso que o retorno da tzedakah para aqueles que o fazem, ela é muito rápida. E como diz os nossos sábios, ela retorna aos que o fazem no mínimo 2 vezes, ou de forma dupla, retorna para os que assim o fazem. Por quê? Porque a intenção de Deus é fazer com que as pessoas mais e mais possam contribuir para que, dentro do aspecto da matéria e da natureza, mais e mais possa ser expandido realmente o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, através do conhecimento da Torá, dos seus mandamentos. Ok? Então, por isso,
Em tudo estará expressa a divindade e o espiritual se manifestará em toda a matéria. E como preparação, devemos servir a Hashem, não somente com seus preceitos, mas também através do material de tudo aquilo que está ao nosso redor. Então, ao utilizarmos essas matérias para cumprirmos mandamentos, eles tornam-se santificados. Ou seja, toda tzedakah que é feita realmente com amor, com alegria, voluntariamente, para o serviço de Hashem, isso santifica o material que a pessoa tem, o material que a pessoa pertence, é santificado, e para a sua finalidade também vem a santidade dentro desse aspecto também. Então, na época messiânica, a matéria e o espírito se fundirão em algo único, que ainda não conseguimos perceber no momento, né? Então, quando nós falamos, quando nós aprendemos com os nossos mestres sobre a questão da tzedakah e falamos desse nível espiritual, nós muitas vezes não conseguimos entender e nem compreender essa fusão entre o material e o espírito, ou material e espiritual. Mas nos dias de Mashiach, essa fusão ela será tão real que nós não somente veremos, mas nós compreenderemos de forma muito mais elevada realmente essa fusão entre a sabedoria da matéria e da natureza e a sabedoria do sobrenatural e do espiritual. Então, o que nós estamos fazendo no presente momento é exercitando a nossa fé e a nossa confiança em Deus através da obediência dentro da questão espiritual, o nosso serviço a Hashem, dentro do nosso aspecto material, a tzedakah, com as suas doações, dízimos, ofertas, etc. Então, nós estamos fazendo já no campo espiritual essa fusão. Nos dias de Mashiach, ela será visível. E nós teremos uma mentalidade que poderemos ver e compreender esta realidade que os nossos mestres nos falam. Então, por isso, eles se fundirão em algo único que ainda não conseguimos perceber, mas eles estarão completamente conectados, ok? Então, é essa visão, né, que nos traz sobre a questão da Kabbalah, ok? Uma visão bem profunda e bem elevada de uma linguagem simples. E por isso o nosso Rebbe Menahem Mendel, ele traz para nós essa questão toda de não perdermos o barco, mas entrarmos na arca, né? Então, metaforicamente, o nosso Rebbe Menahem Mendel diz: entre na sua arca pessoal. É o nosso período de estudo da Torá e das nossas preces. Toda vez que você vai para o estudo da Torá, toda vez que você vai para os seus momentos de prece, o nosso Rebbe Menahem Mendel diz: você está entrando na sua arca pessoal. E nesse sentido, então, como Noah e a sua família estavam na arca protegidos da inundação avassaladora que estava acontecendo lá fora, você entra na mesma dimensão espiritual. Ou seja, a inundação avassaladora que está acontecendo ali fora, que você vê através das notícias e etc e tal, de forma uma inundação avassaladora, a perversidade, a maldade, a morte, a escuridão, uma linguagem que todo mundo conhece, o inferno que está acontecendo lá fora. Você está dentro da sua arca pessoal e eles não podem atingir você. Por isso, quanto mais você se dedica ao serviço de Hashem, mais protegido você está. Só que Deus não quer que você seja um ermitão, porque Deus quer que você leve esta fé e esta confiança lá fora. Assim como a arca rompeu a inundação e trouxe uma mensagem de esperança e de um novo mundo, é o que nós precisamos fazer. E é por isso que o nosso Rebbe fala, né? Nós podemos entrar no mundo da Torá e das preces para nos proteger da inundação,
das preocupações mundanas que ameaçam nos submergir. Por isso, Salmo número 1. Abençoado é aqueles que não se sentam na roda dos escarnecedores e não tomam conselho com eles. Pelo contrário, você é que vai levar conselhos para eles. É você que vai levar a luz para eles. É você que vai levar a vida para eles. Não a destruição, mas a edificação através da Torá e do cumprimento das 7 leis universais. Então, por isso, realmente, nós não podemos esquecer que a primeira coisa que fazemos logo pela manhã seja imergirmos nas nossas preces matinais. É onde nós entramos na nossa arca pessoal. É o que vai nos fortalecer para a jornada do dia, aquilo que vem pela frente, a inundação avassaladora que vem pela frente. Elas não vão poder submergir você, tragar você, destruir você. Muito pelo contrário. É você que vai dar limites a essas inundações avassaladoras, perversas. Opa! Pare! Aqui não. Aqui é luz divina. Aqui é Torá. Aqui é 7 leis de Noé. Aqui eu vim trazer a luz, a presença divina, a palavra, para poder fazer com que estas ondas ou inundações avassaladoras não venham progredir, mas recuem. Recuem porque eu estou avançando. Porque se eu recuar, as ondas vêm. A inundação avassaladora vem. Quanto mais eu recuo, mais ela avança. Quanto mais eu avanço, quanto mais nós avançamos, as inundações avassaladoras vão sendo dominadas e até que chegue o momento, o momento, o clímax, o máximo, a revelação de Mashiach. Porque essa é a finalidade que nós precisamos viver realmente a Torá. Então, dessa forma, começar o nosso dia deste modo nos ajuda a evitar conscientemente as atividades que não conduzem a esse objetivo, transformar o mundo para ser a moradia de Deus. Então, tornando cada momento uma oportunidade para alcançá-lo. Assim, preparados, podemos nos envolver nos assuntos mundanos, veja o que o Rebbe diz, sem medo de sermos tragados pelas águas turbulentas, pelas preocupações que nos submergem em ansiedade, estresses e distrações. Ok? Então vejam bem a questão do isolamento. O isolamento, ele traz o medo, a fragilidade e a insegurança. Quem que enfrenta o perigo? Quem tem confiança. Quem está preparado. Quem é que vence, aliás, quem é que enfrenta o inimigo atroz? É aquele que está devidamente preparado para enfrentar um inimigo terrível e perverso. Então, quando nós estamos devidamente preparados, estudo da Torá, as preces diárias, a obediência aos 7 mandamentos, a tzedaká, a techuvá constante. Então, quando nós estamos preparados, então diz o nosso Rebbe, então nós podemos nos envolvermos nos assuntos mundanos e seculares, sem medo das águas turbulentas de nos fazer naufragar, porque estamos preparados. Por isso diz o pregador de Eclesiastes, o coração do sábio, ele se inclina para a direita, entendeu? Então a direita de Deus, ela é a direita das misericórdias e bondades de Deus. E ele quer usar a sua vida para fazer com que isto seja de fato palpável e visível entre as nações. Amanhã vamos falar mais um pouco da sua idade. Você não gosta que fala da sua idade, mas você tem mais de 600 anos. Amanhã vamos falar mais um pouco sobre isso. 600 anos mais
183. Você está nos momentos finais da prorrogação. A qualquer momento, o apito toca. E os dias da redenção final com Mashiach serão estabelecidos. E seja para qualquer momento mesmo. Amém. Amém. Até amanhã. Shalom, shalom.